Toda grande história começa por uma simples pergunta: quem é você? E no inglês, um único verbo carrega a essência dessa resposta. Um verbo tão importante que todos os filmes o utilizam nos momentos mais marcantes da história, da narrativa, do seu enredo. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Truth is, I am Iron Man. Why? Hoje você vai aprender o verbo to be, mas não como uma aula comum, tradicional, que provavelmente você já assistiu diversas vezes. Você vai entender hoje o porquê que esse verbo é literalmente a linguagem da existência no inglês. No português e na maioria das línguas latinas, a gente separa os verbos ser e estar. Mas na língua inglesa, esses dois verbos coexistem dentro do que a gente chama de verbo to be. Portanto, no português, nós temos eu sou, eu estou, enquanto que no inglês nós temos I am. No português, nós temos você é, vocês são. No inglês, nós vamos ter you are. No português, nós temos ele é, ela é, isto é. No inglês, nós teremos she is, he is, it is. E isso muda completamente a forma como os personagens vão se apresentar no cinema. Quando um personagem diz, por exemplo, I am the king, ele não está falando apenas da profissão dele, ele está falando do local que ele ocupa no mundo, da essência dele, quem ele é de fato. Então você percebe que o mesmo verbo ele pode identificar, ele pode representar uma condição, uma emoção, como você está, como você se sente e qual é a sua existência, qual é a sua identidade. Os roteiristas, eles sabem que a forma mais rápida de apresentar um personagem para nós, espectadores, é através do verbo to be. I am your father. I am your father. I am Batman. You are nothing. We are family. Em poucos segundos, a gente consegue entender poder, pertencimento, rejeição, medo e dessa forma criar um vínculo emocional com o personagem. Então, é um verbo simples, mas que carrega literalmente a existência, que carrega literalmente a linguagem da existência no inglês. E esse verbo se estruturou de uma forma bem definida e que a prática, muito mais do que a decoreba, que vai fazer você entender, sentir a estrutura e poder compreender e utilizar sem a decoreba. Então, para o pronome I, o personal pronoun I, você vai usar am, I am. Para o pronome you, que pode significar você ou vocês, você vai usar are. Para o we, que é nós, você vai utilizar are também. Para o they, que é eles ou elas, você também vai utilizar o are. E o he, she, it são os pronomes mais voláteis, que mudam com mais frequências, mais irregulares. E, portanto, você vai utilizar is. Então, I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Não precise se preocupar em decorar tudo agora em
saber com maestria nesse momento? Por enquanto, busque sentir a estrutura, internalizar a estrutura. E como que a gente faz isso na prática? Repetindo. Então, à medida que eu for falando, vai pausando o vídeo e repetindo junto comigo. Repita tantas vezes quantas forem necessárias para fazer sentido para você, até soar natural para você. Então, repita junto comigo. I am ready. You are strong. We are alive. Agora vem uma das partes mais importantes desse vídeo. Olhe na tela. I am tired and I am a hero. As duas frases utilizam o verbo to be, mas o meaning delas, o significado delas é completamente diferente. Tired é um estado temporário, assim como hungry, sad, happy. São estados que podem mudar. Já o hero é uma identidade, é quem o personagem acredita ser. Então, por exemplo, para estados temporários, normalmente a gente vai estar falando de alguma emoção. Então, she is sad, they are nervous, he is afraid. Então, todas essas frases, a gente está falando de coisas que podem ser mudadas. Já com identidade, é algo imutável, é como o personagem se enxerga. Então, por exemplo, I am a survivor, she is a leader, he is the father. No cinema, utiliza isso com maestria o tempo todo, porque no fim das contas, as histórias são sobre transformações. A gente pega o personagem lá no início do filme, com ele dizendo I am weak, e tem um enredo, ele termina o filme falando I am ready. Isso foi uma transformação que ele passou. Mas às vezes, o melhor movimento não é afirmar quem você é, mas rejeitar o que disseram que você é. I am not weak. I am not afraid. He is not a monster. They are not alone. O not na negativa, ele transforma o sentido inteiro da frase. E a estrutura, ela vai seguir o que a gente viu anteriormente, I am, e a gente adiciona o not antes do adjetivo. Então, I am not afraid. You are not alone. He is not a monster. Então, retomando o que eu comentei anteriormente, o não, o not na frase, ele muda o sentido inteiro da frase. Quando o personagem diz, por exemplo, I am not your enemy, ele não está só corrigindo quem falou, ele está redefinindo a sua própria identidade para nós, espectadores que estamos assistindo ele. Repete comigo. I am not weak. I am not alone. I am not scared. She is not afraid. He is not a monster. Além disso, quando nós fazemos pergunta, o personagem, ele não está fazendo a pergunta só ali na história. Ele está colocando nós, espectadores, para participar daquele momento de dúvida que ele tem. Então, quando ele pergunta, Are you my father? Are you tired? Ele nos coloca ali naquele enredo também, para a gente que está assistindo aquele episódio. E na estrutura para a pergunta, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, porque diferentemente do português, que a gente só altera a pronúncia, né? A gente fala, você é meu pai? A gente troca a pronúncia e coloca o ponto de interrogação lá na frente.
No inglês, a gente altera a posição do verbo be, coloca ele para frente da frase. Então, ao invés de falar I am your father, você vai colocar am I your father? Ou he is a monster, affirmative. Quando a gente passa o is para frente, is he a monster? Então a gente precisa prestar um pouco mais de atenção nessa mudança na hora de fazer a pergunta. Quando nós adicionamos o will, nós estamos falando do futuro. E todo filme que tem a história de superação com o mentor, geralmente o mentor acredita no mentorado mais do que a própria pessoa, mais do que o protagonista daquele filme. E o mentor, ele fala, por exemplo, You will be great. She will be unstoppable. He will be a king. Então você percebe que a gente utiliza o verbo to be não só para falar quem você é, mas o seu potencial, quem você vai se tornar. Por isso ele, retomo, é literalmente a estrutura que a gente utiliza para falar da essência da sua identidade, de quem você é no inglês. E você pode até estar pensando, nossa, que frase simples. Mas, na maioria das vezes, as maiores frases do cinema são incrivelmente simples. I am scared, I am lonely, we are happy, we are together, we are family. Todas essas frases vão transportar uma emoção. E da mesma forma você vai utilizar na hora que você estiver falando de si para alguém, se apresentando para alguém. Você percebe que o verbo to be, ele não é só sobre gramática. É claro que você precisa saber a estrutura, mas é fundamental que você entenda o peso, a importância que ele tem na comunicação. Ele não é só a estrutura, ele vai além da estrutura. O verbo be, ele vai ser utilizado para transparecer para quem está te ouvindo a sua identidade, as suas emoções, pertencimento, a sua essência, quem você é, como que você enxerga o mundo. E isso você transmite através do verbo to be em inglês. E talvez seja por isso que ele apareça em praticamente todo filme já feito. Porque, afinal de contas, toda a história transpassa alguém tentando responder Who am I? Who am I? E agora, você já consegue entender isso e principalmente entender a importância desse verbo. Além disso, para a gente falar quem a gente é muito importante que a gente comece a conversa com o pé direito, trazendo a pessoa para perto da gente. E para isso, um bom greeting é fundamental. Se você quer aprender a cumprimentar pessoas com confiança, eu tenho uma playlist que eu fiz só sobre greetings. As formas mais básicas, as formas mais elaboradas e como que você pode usar um greeting bem feito em ambientes profissionais. E se esse vídeo fez sentido para você, muito prazer, meu nome é Fernanda Dias, eu sou professora de inglês há quase 5 anos, formada pela Universidade Federal de Pelotas, e decidi criar esse canal para compartilhar a minha paixão pela língua inglesa e tornar mais acessível esse conhecimento transformador. Aprender é sempre muito transformador na nossa vida, mas a minha história com o inglês é maravilhosa, eu amo demais essa língua, me abriu muitas portas. Então seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu posto vídeos todos os dias, de segunda a segunda, falando sobre inglês, dando dicas, justamente para quem quer aprender do absoluto zero. Mas aqui eu não trago aquela aula monótona, tradicional, que a gente já viu em escola. Eu trago inglês contextualizado, real, que faça sentido na sua vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, clique no sino, curta, que eu tenho certeza que desse canal você vai sair tendo aprendido alguma coisa.